Dave Filoni confirmou seu novo cargo na Lucasfilm, diretor de criação. Bora pro vídeo que eu te conto mais sobre isso. E saudações imperiais. Antes de mais nada, se lembra como a gente diz sempre aqui no canal, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações e obviamente deixa seu like pra mostrar que você tá curtindo o nosso trabalho aqui, tá? De resto, a notícia de hoje é que é o seguinte: Dave Filoni deu entrevista sobre o futuro de Star Wars, futuro da saga, sobre a Ahsoka também, e não só ele, tá? A Natasha Liu Bordizzo, que faz a Sabine Wren, também teve foto da Ahsoka com a Anakin no set, né? Hayden Christensen e Rosario Dawson no set de Ahsoka. De resto, a gente teve aqui o seguinte, uma parada muito interessante assim que tá sendo noticiada, é praticamente breaking news no momento que eu tô gravando isso, tá? Que é o seguinte: Dave Filoni promovido a diretor de criação. Ele falou que está assumindo esse novo cargo e foi promovido a diretor de criação na Lucasfilm, tá? E obviamente para Star Wars. Mas o que é que significa exatamente um diretor de criação? Bora aqui para outra tela. Ele basicamente fala o seguinte, né? Um Chief Creative Officer é a posição mais alta da equipe criativa dentro de uma empresa. A depender do tipo de empresa, essa posição pode ser responsável pela aparência geral de marketing, mídia e branding associados à organização. O CCO, que no caso é o Chief Creative Officer, também pode ser encarregado de gerenciar, desenvolver e liderar a equipe de diretores criativos, diretores de arte, designers e redatores, escrita criativa, também responsável pelo planejamento, reserva e storytelling de longo prazo por um ano e alguns até mesmo por 10 anos, tá? Depender da empresa de entretenimento que você tem, propriedade intelectual, como Marvel Comics, Marvel Studios, DC Studios e WWE, tá? Então, o que eu li aqui, basicamente foi dizendo o quê? Que o Dave Filoni também, né, na entrevista aí falou assim, ó, a partir de agora, meu papel perante as obras de Star Wars, com as obras de Star Wars, a partir de agora é justamente estar vendo elas antes de elas serem feitas, porque ele, como produtor executivo da parada, né, seja de The Mandalorian, como um cara que chegou lá, fazia talvez storyboards, ajudava o Jon Favreau, né, tinha aquela parceria, né, aqueles parceiros de crime para criar The Mandalorian, para criar Ahsoka, para desenvolver esse chamado Filoniverso, né, o Mandoverso, que vai culminar em um filme do próprio Dave Filoni também. Mas agora ele tá dizendo que ele tá sabendo o estado das produções, ele tá acompanhando mais de perto as produções antes mesmo que elas estejam em um estado final, que só chega depois das filmagens, do início das filmagens, que só chega depois da escrita de um roteiro, da definição de elenco e tudo mais. Então ele vai passar por essa fase de produção dele bem antes, tá? Ou seja, ele vai se envolver bem antes de toda essa etapa ser concluída. Sobre as opiniões em gerais, tá? Do que o Dave Filoni vai fazer, o que é que significa para o futuro de Star Wars, e particularmente assim, eu acho que vocês podem ter, muita gente, né, tem um certo problema com o Dave Filoni por causa do jeito que ele direciona a saga para certos aspectos que favorecem mais a história dele do que realmente a história de outros, como por exemplo a gente já vê Filoni muito conhecido pelos seus retcons, né, que são contar histórias do seu jeito e passando por cima das obras de outros autores. Então é um ponto polêmico que se levanta, tipo assim, tá, essa é a pessoa verdadeiramente que a gente quer por trás dessas decisões criativas de fazer a história e tá conectando a história de Star Wars, sendo que ele mesmo já faz o contrário enquanto tá no seu cargo. Mas eu ainda acho assim, que tipo, tá, as mudanças em si, elas foram irrisórias, assim, ao meu ver, tá? Não é nada que entrasse em detrimento à obra que ele fez, na verdade. Ele sempre fez coisas para complementar, talvez 99% dos casos, fez coisa para complementar ou fazer coisas para ficarem melhor. A exemplo, por exemplo, da HQ do Kanan, né, Kanan Jarrus, que mostra o Caleb Dume voltando, fugindo da Ordem 66 de uma forma diferente do que apresentado na animação The Bad Batch, e particularmente ficou melhor, teve mais envolvimento dos personagens dele, Bad Batch e tal. Mas detalhes à parte, tá? É só para dizer que é o seguinte, ele teria mais esse controle e meio que como seria o universo dele, tá? Meio que assim, ele tá envolvido no processo de criação, de novo, depois, né, não depois do roteiro, mas antes do roteiro estar pronto, antes do elenco ser escolhido, antes de todas as delimitações finais serem escolhidas e serem colocadas realmente no papel, ele vai estar lá envolvido. Então, de fato, é meio que como se fosse mais um universo compartilhado e ele tá lá, tipo, sendo o diretor exatamente de criação da parada. Então ele tá, né, vendo como é que estão sendo escritas, tá trazendo gente que ele acredita que tenha o potencial para ser escritor de Star Wars mesmo, sabe? Não só fazer um filme que seja mais do mesmo, né? Seja um pouco mais diferente mesmo,
como tá dizendo aqui, tá? Gerenciar, desenvolver e liderar a equipe de diretores criativos, diretores de arte, designers e redatores. A gente sabe muitas coisas, tá? As prequels foram feitas graças a Doug Chiang, que se inspirou nas habilidades do Ralph McQuarrie para o episódio 4, 5, 6 da trilogia original, que eles são justamente esses diretores de arte. Hoje em dia, Doug Chiang de The Mandalorian, né? Essa galera que traz um pouquinho e respira o universo Star Wars e faz o universo Star Wars respirar através de suas obras, inspirações e projetos de arte também. Então a gente tem que se lembrar também, tá? Que obviamente a empresa não é só o Dave Filoni, não é só o Kathleen Kennedy, não é só aquela pessoa que tá ao lado lá fazendo, não, é toda uma equipe toda. E ele tá trazendo mais pessoas para isso, tá? Ele está sendo responsável por isso, sabendo como Star Wars funciona e funcionava, que como ele falou, né, discípulo de George Lucas ele é, mas ao mesmo tempo também ele sabe como exatamente um diretor trabalha com seus trabalhos, né, em The Mandalorian, Ahsoka. Ele sabe como um produtor executivo trabalha de novo com The Mandalorian, com Ahsoka. Então ele já tem essa experiência para ele dizer, tá, eu não só te mando fazer uma coisa, mas eu sei o que é que você pode fazer porque eu também já fiz. Ou então eu quis chegar nesse certo ponto. Então é um bom portfólio para ele, tá? É um bom local onde ele se encontra. E de novo, eu acho que ele consegue fazer essas questões de tá minimizando um certo tipo de confronto de continuidade, por assim dizer, né, que a gente sabe que tem, mas ao mesmo tempo eu acho que ele ainda é uma pessoa certa para Star Wars, até porque, né, eu acho que é praticamente unânime dizendo assim que Dave Filoni ele é o cara para comandar Star Wars ou para, né, ser o diretor criativo de Star Wars, justamente porque assim, não quer dizer que por mais que ele tenha sido um diretor, talvez nos olhos de alguns, mediano, um diretor não tão bom, ter pegado alguns episódios, por exemplo, o Pistoleiro, né, que é aquele de Tatooine, que foi o episódio mais fraco da primeira temporada de Mandalorian, mas não necessariamente ele como diretor é o trabalho dele como diretor de criação da Lucasfilm. Então tem que separar isso, né? Não quer dizer que ele como trabalho mediano de diretor vai fazer um trabalho mediano como diretor de criação, que são duas coisas diferentes, como a gente viu aqui, tá? Então assim, é isso, ele vai saber comandar, ele sabe comandar, lembra que também, ele também já vem de várias obras, antes de The Clone Wars e antes de entrar com o George Lucas para The Clone Wars, para desenvolver depois da microsérie que teve, 2D, ele tava em Avatar, né, na Nickelodeon e tal, e meio que, né, fazia escrita de algumas coisas, fazia storyboards daquilo, mas ele conhecia a galera de lá, e aí depois ele foi evoluindo, né, teve essa parada de The Clone Wars, depois ele foi promovido diretor de animação da Lucasfilm, tá, todas as animações ficaram sob o banner dele, Dave Filoni, e agora ele tá como diretor de criação também de coisas live action, né, talvez de HQs, de livros, essas coisas, e que tudo também ele tem aquele visão mais criativa de realmente estar entendendo o que é que o fã de Star Wars quer, que é voltar aquelas raízes de mitologia como o George Lucas queria, tá? Eu acho que é um ponto bem forte porque talvez o próximo passo do Dave Filoni seja o que muita gente queria de volta em Star Wars, não ironicamente, que é um pouquinho da presença do George Lucas. Então, se o discípulo dele, né, está aí, então por que não, né, ser a próxima face de Star Wars para os próximos 1, 5, 10 anos aqui nas mãos do Dave Filoni, tá? Então é isso, como diríamos aqui no Império, uma vida longa ao Imperador, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações e obviamente acompanha nosso trabalho aqui, tá bom? Gostou do vídeo? Comenta aí o que você acha dessa notícia Breaking News, tá? Dessa Breaking News aí, me fala aí o que você achou de Dave Filoni como diretor de criação da Lucasfilm. Como diríamos aqui no Império, uma vida longa ao Imperador e até a próxima.